Senhoras e senhores, caros amigos, é uma honra estar aqui a participar neste ato de homenagem ao Governo de Transição para a Independência de Cabo Verde, por ocasião do centenário da sua posse, ocorrida a 30 de dezembro de 1974. Felicito o Sr. Presidente da República pela iniciativa, que pode ser mais do que um simples exercício de memória histórica, já de si importante, mas também por representar uma oportunidade de aprendizagem para todos nós, eternos aprendentes, ao tentarmos lembrar, com espírito crítico e aberto, a realidade cabo-verdiana e internacional de 50 anos atrás. Ao realizar esse exercício, somos todos influenciados pelos novos desafios do presente e corremos o risco de secundarizar o que era essencial e prioritário na época. De facto, e felizmente, já temos outra terra dentro da nossa terra, apesar de precisarmos melhorar a efetiva concretização dos direitos económicos e sociais estabelecidos pela Constituição da República. É normal que as sucessivas mudanças que foram acontecendo mudem também o nosso olhar e a nossa sensibilidade. Uma outra chamada de atenção que considero indispensável é que o Governo de Transição surge num momento de ruptura revolucionária que recomenda a devida razoabilidade da análise em relação ao legalismo dos atos, sobretudo quando se tem como referência uma lei-mãe, como a Constituição Política Portuguesa de 1933, à luz da qual era ilegal e inconstitucional o ato de uma delegação do governo português se encontrar com representantes de movimentos de libertação nacional, tornando ilegal ou nula qualquer decisão daí resultante. Devo ser claro e enunciar desde o princípio desta intervenção que a luta a que me dediquei, seguindo a pegada de vários outros, era para a independência de Cabo Verde. O Governo de Transição surge na sequência de um longo processo negocial e, como estamos lembrados, foi uma criação do Acordo de Lisboa de 19 de dezembro de 1974 e teve como missão principal a organização de eleições a 30 de junho de 1975 para uma Assembleia Constituinte que haveria de proclamar a independência nacional a 5 de julho de 1975. As datas foram estabelecidas pelo texto do acordo, ficando, pois, estabelecido em 6 meses o seu tempo de duração. A realidade política e social de Cabo Verde exigia, porém, dada a sua complexidade, a necessidade de mais tempo para um processo de mudança tranquila e feita com participação popular e através de instituições apropriadas de representação. A 30 de dezembro de 1974, a realidade política e social cabo-verdiana era marcada por uma grande agitação política e social e uma miséria impressionante. A falta de recursos era normal, porque típica de uma sociedade colonial. Servem de espelho, ainda hoje, os factos de a primeira reunião da Assembleia Constituinte ter sido no Salão da Câmara Municipal desta cidade da Praia e ter passado a funcionar no salão do único liceu existente nesta ilha de Santiago, que ao longo da história de Cabo Verde albergou sempre metade da população deste nosso arquipélago. A falta de recursos era gritante, mas não era o problema principal. Para mim, o problema principal passou a ser aprender a lidar com a realidade existente, manter o objetivo político essencial, que era representar o PAIGC nos termos do acordo, e defender a independência nacional, tendo sempre como limite a defesa intransigente da vida humana.
Lamento não poder ter a certeza em relação à preocupação com a vida humana por parte de alguns agentes da autoridade, cabo-verdianos e portugueses, adotando atitudes que, embora isoladas, consideraram defender uma certa ordem de continuidade neocolonial, pondo em risco a vida humana ou mesmo provocando a morte de pessoas. Foi assim, no bairro da Vila Nova, desta cidade da Praia, a 1 de maio de 1974, em que a falta de preparação do agente da polícia levou à morte do jovem António Fernandes, repetindo-se a mesma cena no Mindelo, em julho, com o Daniel Eduardo da Cruz, de 18 anos, mais conhecido por Nish Cuxa, do Alto Miramar, durante uma manifestação na Praça Nova. Não chegou a haver outras vítimas, que eu me lembro. Mas a utilização da violência armada como forma de intimidação aconteceu no Porto Novo, em junho, na minha presença, com a utilização de dinamite artesanal para impedir um comício do PSGC, o que não foi conseguido. A Sentina da Ribeira Bote ficou cravejada de balas perigosamente atiradas para intimidar, o que, mais uma vez, não foi conseguido. Tiros de intimidação também foram utilizados contra os jovens militares do Morro Branco, para lhes obrigar a aceitar os termos do juramento à bandeira portuguesa que eles não queriam e que já não faziam sentido. Mas, felizmente, acabou por prevalecer o bom senso. Não lembrarei a violência que seria, no contexto de 1974, o ato em si próprio, nem falarei de possíveis consequências, o ato de se insistir a impedir a entrada de Pedro Pires em Cabo Verde, felizmente evitada pela lucidez de João Maximiano, a quem homenageio, administrador do Conselho do Sal na ocasião, ou ainda a concretização da ameaça de prisão de Silvino da Luz e de Osvaldo Lopes da Silva. A aprendizagem custou, mas tivemos que aprender que também em Cabo Verde tínhamos que preparar para defender. Aprendi a dar importância ao conceito de transição. Tentei conhecer a sua complexidade, reflexo de uma outra complexidade que é da sociedade que se quer mudar. Uma outra aprendizagem que me marcou foi da importância das instituições, devidamente sublinhada pelo texto do Acordo de Lisboa de 19 de dezembro. O ambiente geral de trabalho com o Alto Comissário, com funções de representar o Presidente da República Portuguesa e, consequentemente, o principal responsável das Forças Armadas Portuguesas em Cabo Verde, o então Comodoro Vicente Almeida Dessa, mais tarde vice-almirante, foi geralmente correto e bom, assim como com outros elementos do governo de transição. Como Presidente do Conselho de Ministros, informou numa das reuniões de janeiro, num tom solene e grave, advertindo que se tratava de uma questão da sua exclusiva competência, mas que não podia deixar de informar o Conselho de Ministros acerca de um grupo de pessoas presas pelas Forças Armadas, acusadas de representar ameaças à necessária tranquilidade social requerida pela organização das eleições previstas para 30 de junho. O Conselho não teve acesso à lista de nomes, não teve acesso à lista de nomes, mas foram propostos pelo Alto Comissário duas recomendações que mereceram o acordo do Conselho: o devido tratamento técnico-jurídico por parte da Procuradoria da República e a brevidade dos transportes para Portugal daqueles que quisessem fazê-lo. Senhor Presidente, Senhor Comandante Pedro Pires, digníssimos representantes das autoridades, não posso nem quero terminar esta breve intervenção sem lembrar e dedicar esta homenagem às pessoas que, no meu entendimento, contribuíram de uma forma mais direta
para que fosse possível o governo de transição e para os seus bons resultados, a começar por um dos seus membros, já não está fisicamente entre nós, o nosso muito saudoso camarada Amaro Alexandre da Luz, que desempenhou a função de ministro forte a frota. Amaro Alexandre da Luz desempenhou a função de ministro da Coordenação Económica e Trabalho, aqui representado pelo filho Amaro Alexandre da Luz Júnior. Registro o meu reconhecimento pela contribuição de Manuel Faustino, Ministro da Educação e Cultura do Governo de Transição. O meu apreço pela colaboração de David Alfaro Almada, na qualidade de secretário adjunto para a Justiça, de João de Deus Lisboa Ramos, coordenador da Comissão que geriu a Saúde, de Maria Cândida da Luz, coordenadora para os assuntos sociais. Registrei ainda os nomes de outras pessoas que desempenharam com competência e muita entrega os cargos de secretário adjunto, embora não tenham trabalhado diretamente comigo, como foram os casos de Augusto Costa, secretário adjunto para a Educação, Quarentino Santos para as Finanças, Osvaldo Sequeira para a Economia e Adriano Lima para a área da Engenharia e Obras Públicas. O governo de transição não teria sido possível sem um acordo de Lisboa de 19 de dezembro, que além de assumir o reconhecimento do direito do povo de Cabo Verde à autodeterminação e independência nacional, como estipulava a resolução pertinente das Nações Unidas de outubro de 1972, reconheceu o PIGC como interlocutor para representar Cabo Verde e permitiu destacar as qualidades de Pedro Pires, que mais uma vez soube conciliar com sabedoria a firmeza estratégica da defesa da independência de Cabo Verde com a flexibilidade tática necessária para umas negociações complexas em que a outra parte não se preparou para criar um quadro jurídico e constitucional que pudesse receber os resultados destas mesmas negociações. O governo de transição também não seria possível sem a entrega e a capacidade de liderança de camaradas como Silvino da Luz e Osvaldo Lopes da Silva, sobretudo a partir de agosto de 74. Vários outros camaradas contribuíram para a necessária dinamização das atividades políticas e da indispensável mobilização que serviu de base à grande transição não institucional, mas a transição política e social, que desde o 25 de abril, diria mesmo para ser mais preciso, desde o 1º de maio de 1974, mostraram o caminho do futuro de uma forma inquestionável. Ainda que correndo o risco de injustas omissões, registro os nomes de Olívio Pires, João Pereira Silva, João Silva, de Unga de Biluca, Luís Fonseca, José Luís Fernandes Lopes, Alexandre de Pina, Fernando Tavares Toco, Sérgio Centeio, Lineu Miranda, Tito Ramos, Érico Verício, Carlos Dantas Tavares, Carlos Carvalho Nuna, Bernardo Oliveira, Fernanda Fonseca, Isaura Tavares Gomes, Silvino Lima, Cândido Santana, José Tomás Veiga, Emanuel Braga Tavares, Helena Lopes da Silva, Amílcar Batista, Euclides Fontes, Eunice Silva, Maria da Conceição Moreira, conhecida por Chontia, da Achadinha, Fátima Fialho, Célia Delgado, Rolando Martins, Zé Carlos Delgado, António Leite, Cursinho Tolentino, João José Lopes da Silva, Luís Tolentino, Osvaldo Osório, Pedro Martins, Jorge Querido, Domingos Mendes Júnior, Felisberto Vieira Lopes, Arlindo Vicente Silva, Lineu Miranda, Silvino Lima, Joaquim Monteiro, Miguel Lima, Daniel Cardoso Mendes e tantos outros, aqueles que por lapso meu não foram registados, com certeza que contarei com a magnanimidade da sua desculpa. A contribuição dada pelos músicos cabo-verdianos, pelos estudantes universitários em Portugal, que generosamente suspenderam os seus estudos, regressaram a Cabo Verde para se dedicarem à atividade política e darem o seu contributo na defesa da causa da independência nacional, foi também fundamental
para a grande transição política e social, sem esquecer os jornalistas das equipas do Novo Jornal de Cabo Verde, do Alerta, cujo diretor também aqui se encontra, na pessoa de David Opfer Armada. Não minto, não, é verdade. E da rádio. Foi a grande transição política e social que permitiu alimentar com factos e argumentário da defesa da independência nacional e para a consolidação das condições para que a proclamação da República de Cabo Verde acontecesse a 5 de julho. Renovo as minhas felicitações e sentimentos de gratidão ao Sr. Presidente da República pela sua decisão, por nos acolher neste belo salão da Presidência da República e pela oportunidade que nos proporcionou. Muito obrigado, obrigado a todos pela vossa presença.